Domingo unidos, presencial aqui pela nossa nação. Convido você a abrir em Gênesis, capítulo 11. Eu quero falar sobre o que nós estamos erguendo nesses últimos tempos. Estamos erguendo torres ou estamos erguendo altares? Não é? O que eu estou erguendo para Deus? Uma torre ou um altar? Quero caminhar com você um pouquinho nessa palavra aqui. Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servem-nos de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua presença, pela tua santa palavra. Que possamos, Senhor Jesus, ouvir a tua voz, Senhor. Ó Deus, e saber aquilo que tu tens nos chamado neste tempo. Não fomos chamados para edificar torre, mas altares. E que nós possamos estar usando a linguagem da obediência, Pai, para, Senhor, meu Deus, subir o verdadeiro perfume que tu queres sentir da terra, em nome de Jesus. Amém. Querida, essa passagem ela é muito rica, tem muitos detalhes, mas eu quero compartilhar aquilo que veio muito forte no meu coração. Nós temos aprendido muitos fatores que o homem precisa viver, a igreja precisa viver para um grande avivamento. É o que a igreja vem sonhando, é o que todo cristão vem sonhando e que vem orando e pedindo: Senhor, traz o avivamento, traz o fogo, traz novamente esse fogo do Pentecoste, traz esse aquecer. Irmãos, é tão gostoso. Se você lembra quando você se converteu, quando você foi batizado no Espírito Santo, sabe, não havia dificuldades para você, não havia barreira, você ria até, meu amado, da tua sombra, você não encontrava, sabe, defeito em ninguém, irmãos, porque o seu coração estava em chama, o seu interior estava totalmente, sabe, avivado em chamas pelo poder do Espírito Santo. E por que parou isto? Então nós temos que voltar e dizer por que isto parou. Tem um louvor muito antigo, né? De vez em quando eu pego os meninos de surpresa, mas eu acho ele bonito. Quero voltar ao início de tudo, né? Rever meus conceitos. Então tem hora que você tem que parar e voltar e rever o que apagou essa chama, o que tirou, sabe, essa vontade de querer mais e mais profundo. Então, nós temos estudado, temos aprendido, né, através de mensagem, de seminário, tantas coisas, aquilo que nos leva a um avivamento, a reacender esta chama. Mas, querido, uma das coisas que nós aprendemos, e não podemos esquecer, que todo avivamento, ele traz algumas alterações, ele traz algumas mudanças, ele traz crescimento, ele traz multiplicação, não é? Mas nós entendemos que é só quantidade, mas avivamento não é quantitativo.
Avivamento, ele não tem só essa visão de, vai avivar e vai crescer, eu vou ter uma igreja lotada. Não, primeiro que a igreja é do Senhor, nós não temos nada. O rebanho é de Deus. Mas nós temos que entender e promover e buscar viver um avivamento, sabe, qualitativo. Algo que nos une, algo que, sabe, que nos identifica, algo que nos atrai para o mesmo propósito, que nós possamos estar ligados verticalmente, que nós possamos caminhar de uma forma como, sabe, esta unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, ele remete à obra, sabe, da Trindade. Quando o Senhor criou céus e terra, está lá e ele disse, façamos o homem à nossa imagem. E diz aqui que descendo o Senhor, sabe, novamente mostra aqui a linguagem aqui da Trindade. Desceu o Senhor para ver a torre, e eis que o povo estava, né? E ele viu, e você vê a Trindade trabalhando aqui, no versículo 7, diz assim, vinde, desçamos. A Trindade, a unidade, a união, a mesma visão, não sair fora daquele propósito. Irmãos, crescimento, multiplicação é uma grande bênção, mas ele pode trazer também um grande problema quando tem motivações erradas, quando nós saímos fora do propósito para o qual Deus nos estabeleceu, Deus nos ordenou, né, que nós crescêssemos e multiplicássemos sobre a face da terra. Paulo disse uma coisa muito importante em 1 Coríntios 6,44, eu vou ler para vocês, se vocês querem anotar, que ele diz assim, olha, eis que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, quem é que traz o crescimento? Quem é que faz acontecer a multiplicação? É Deus. Não são estratégias humanas que vão manipular, movimentar aquilo que pertence a Deus. O Senhor nos usa como ferramenta. Certa vez, quando eu estava num trabalho missionário com os índios lá em Dourado, e aí o pastor me pegou assim do nada. Ele olhou para mim e disse assim, irmã Selma, você que hoje vai dar a palavra lá na aldeia. E eu olhei para trás, eu falei, tem outra Selma? E ele falou assim, não, irmã, é você mesmo. Eu disse, pastor, mas eu vim para intercessão. Ele disse, não, é você que vai, sobe aqui no caminhão. E eu fui lá para o caminhão, irmãos, e no meio do caminho, pastor, é tão interessante que eles vão para aqueles caminhão grandão e vai subindo índios pelo meio do caminho. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e aquilo lotado, até que nós chegamos na aldeia onde eles fizeram uma capelinha. E eu fui ali, irmão, quando você é pego de surpresa, você pode ser missionário, evangelista, profeta, apóstolo, papa, bispo, seja o que for, dá parece que tudo que você aprendeu na palavra foge, você fica, o que eu vou pregar? Vou pregar Gênesis, Apocalipse, Mateus, Marcos, Lucas, e aí vai aquilo tudo, e o pastor conversando com o reverendo, eles chamam lá, né, que eu fui com a presbiteriana, então, e aí ele conversando, e eu dizia, meu Deus, esse pastor não para de falar, e eu preciso me concentrar, e ele falando, e aí quando chegou na porta daquela capelinha, que desceu aquele povo todo, e eu ali, irmão, quando eu olho para a porta, o Espírito de Deus diz assim, o que você vê? Aí eu vi ali uma enxada e um ancinho, um negócio que trabalha a terra assim, né? E aquilo ali na porta. Aí ele disse, como é que é o nome? Hã? Rasterar, sei lá, né? Então, isso aí. Aí, irmão, quando eu olhei, o Espírito de Deus falou assim, o que é aquilo? Ferramenta. E ele disse, para que serve? Eu disse, para trabalhar a terra. Ele disse, a mensagem é essa. Ah, papai falou. Então, querido, nós somos, aí foi o que eu falei para eles, o que eu ensinei a eles, né? E o que o Espírito de Deus me ensinou e vem nos ensinando. Nada é nosso, nós somos ferramentas de Deus para que o Senhor regue a terra
com o crescimento, com o avivamento que Ele quer trazer sobre esta terra. Mas desde o princípio, amado, da criação, veja que era plano de Deus, quando Ele criou o homem, Ele deu uma ordem para o homem: crescei e multiplicai sobre a face da terra. Isso estava bem claro, sabe? A gente fala muito do governar, do administrar, sabe? Tudo isso é bênção, mas havia um direcionamento, sabe? E todo crescimento, ele só dá errado quando ele avança sem princípios, sem base, sem alicerce. E nós não podemos, querido, sustentar avivamento, pedir: Senhor, traz o avivamento, traz esse mover, Senhor, sabe, de mudança do mundo, sabe, traz esse avivamento que muda o ser humano, se nós não temos base para sustentar tudo isso. Por isso que todos os avivamentos começaram forte e depois o fogo se apagou. Porque no avivamento não se faz com emoção, avivamento se faz, meu amado, com os princípios da palavra de Deus, com direcionamento, que são os fatores que nós estudamos e que nós aprendemos como nos colocar, sabe, como brasas vivas sobre o altar, para que venha este avivamento. Primeira coisa, quando a gente fala disso, de brasa viva, a gente diz: oh, eu quero ser essa brasa, mas essa brasa ela tem que queimar até virar carvão. Aí você pega e diz assim: meu Deus, eu sou isso? Mas somos usados, né, para que Deus faça a vontade dele. Então nós não podemos, querido, entender que quando nós queremos crescer, multiplicar para viver aquilo que Deus falou, nós não podemos negociar princípio de reino. Porque quando nós negociamos, nós deixamos de confrontar o pecado. Porque nós pensamos em crescimento e multiplicação numérica, quantitativa, e achamos que isso é o resultado de um grande avivamento. Só que querido, podemos estar indo para um abismo, porque quando eu deixo de confrontar o pecado, eu estou negociando princípios de reino. Quando eu falo o que é, sabe, o que é pecado, o que não é. Na semana passada eu falei, eu não citei, né, mas Paulo, no capítulo 7 do que nós lemos lá em Romanos, quando ele leu, quando ele analisou, quando ele refletiu sobre os 10 mandamentos, foi uma bênção, do 1 ao 9. No 10º, ele disse: desprezível, miserável homem que sou. Por quê? Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. O primeiro, o segundo, o terceiro é o julgamento que o homem vê e faz. Não cultuarás, sabe? Não tomarás o que não é teu, a mulher do próximo, animal, tudo isso o homem natural olha e você passa pelo julgamento do homem natural. Mas o 10º não. Só quem vê e quem julga é o Senhor, porque é algo do coração, é algo do interior. Você pode, querido, estar cobiçando e ninguém está vendo. Você pode estar dizendo: ai, que carro lindo, que coisa boa, mas o seu coração está infectado. Quando Paulo entendeu isso, ele disse que miserável homem que sou, desprezível. Ele entendeu que existia um tribunal que não era, sabe, visto, um juiz que não era ditado pelo homem, mas pelo próprio Deus, porque só os olhos de Deus podem contemplar isto. O que está no meu sentimento, o que vai no meu coração, no meu interior. Nós somos tão bonitos, irmão, vestido assim, ó, sorrindo, com a Bíblia na mão, mas não é isso que o Senhor está olhando, sabe? Não é a cor dos seus olhos. O Senhor está olhando o que vai no seu interior, porque Ele habita no nosso interior. Ele quer queimar no nosso interior. E aqui, querida, eu nunca posso esquecer uma coisa que vida de igreja como corpo pessoal, não existe 2 caminhos, só existe um único caminho chamado cruz.
E quando eu quero viver este algo maior com Deus, eu não posso tirar um dos princípios, algo que é muito forte para nossas vidas: santidade. Eu sou santo porque eu tenho santidade. Eu vivo em santidade porque Deus é santo. Então, todo o processo que eu vivo, sabe, em santificação. Porque eu não vou ser santo para poder viver a santidade. Eu já tenho que trazer essa santidade na minha vida e crescer em santificação. E quando eu começo a negociar princípios bíblicos, eu trago qualquer fogo da terra, mas eu não trago fogo do céu. Querido, e outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, e antes de eu entrar e ver o que aconteceu aqui, nós vamos lembrar que quando o Senhor, Ele criou Adão e Eva, Ele criou pais para a humanidade, para que eles crescessem, sabe, e desenvolvessem todo o projeto de Deus, sabe, se multiplicassem, tivessem filhos, que fosse a imagem e semelhança de Deus, assim como Deus os criou. E aí veio o pecado e houve a deformação na humanidade. E aí o Senhor disse: eu vou trazer o juízo sobre a terra, e trouxe o dilúvio. Antes de trazer o dilúvio, o Senhor olhou, encontrou um homem justo sobre a terra, e ele disse: eu vou começar a partir daqui. E eu sempre digo que o segundo pai da humanidade foi Noé. O Senhor levantou Noé, porque ele encontrou algo que identificava a presença de Deus na vida dele, que refletia este homem justo, e o Senhor levantou Noé, como diz, a partir daqui, vou novamente dar prosseguimento, sabe, à humanidade, ele será o pai da humanidade, tudo será gerado através dele. Por isso, amado, que quando nós estudamos paternidade, nós temos que focar que a paternidade, ela não é focada no homem, ela é focada em Deus, por causa dessa deformação, por causa desta queda aqui. E aí Noé faz aquela arca, o tempo da arca é o tempo do evangelismo, é o tempo do homem se arrepender, do homem, sabe, se voltar para Deus, mas o homem não quis. E quando Noé sai daquela arca, você veja que no capítulo 8, se você voltar um pouquinho, veja como Noé deu o primeiro passo para ser o pai da humanidade. Olha o primeiro passo que este homem deu. Eu vou esperar você abrir, capítulo 8, versículo 20. Para que nós possamos entender de onde, meu amado, sabe, eu vou trazer a presença de Deus. Como eu vou viver este avivamento e ser esta ferramenta para este avivamento. Olha só o que diz. E edificou Noé um altar ao Senhor. Tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O que Noé, quando ele abriu, quando ele colocou o pé para viver, quando ele colocou o pé no mundo, quando ele colocou, sabe, o pé para que na terra, que seria tudo novo, onde a partir dele uma nova humanidade estaria sendo estabelecida na terra, ele não fez nada, ele não buscou crescimento, ele não buscou multiplicação, ele não buscou casa própria, ele não buscou alimento. A primeira coisa que ele fez foi edificar um altar ao Senhor. E mediante quando ele edifica, olha só o versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é o mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra e céu, não deixará de haver sementeira, tal, e aí a gente vai vendo ali. E Deus, versículo 9, e Deus abençoa Noé, a seus filhos, e lhe disse, o que Deus disse? Agora capítulo 9, versículo 1, parte B. Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha, aonde que Deus deu essa ordem aí, primeiramente? Adão. Então, qual era o propósito?
Que houvesse o quê? Uma humanidade, que houvesse um povo que fosse a imagem e semelhança de Deus. Então o homem iria gerar, sabe, um modelo único, com quem eles parecem, de quem, qual é a inspiração, qual é o modelo, quem é o pai? É Deus. A ordem era esta. Essa ordem, querido, Jesus trouxe ela, nós vamos ver daqui um pouco. A mesma ordem, a mesma direção. E aí o que acontece? Daqui começa a formar a humanidade. E é tudo muito bem. Até que chegar ali em Babel. E esta comunidade, aqui em Babel, que diz que falavam todos uma mesma linguagem. Havia um só propósito, uma só direção. E diz que quando chega aqui, o homem começa a olhar entre si e traz algo, sabe, no seu coração. E o Senhor, quando Noé ergueu o altar, o Senhor disse assim: olha, eu estou aspirando um bom cheiro. Ou seja, não havia mais, sabe, o cheiro ruim do que levou o homem a cair. Mas o homem trouxe de volta o mau cheiro. Sabe quem é que traz o mau cheiro? Sabe quem é que traz a maldição? Sabe quem é que traz as guerras? Sabe quem traz as confusões para a terra? Não é o capeta, não, irmãos. Somos nós que não vigiamos. Somos nós que esquecemos qual é a direção, qual é o que é a palavra de Deus. Ah, mas Deus vai falar o que eu tenho que fazer? Deus já falou. Deus já nos ensinou quais são os frutos que Ele quer que eu produza. O que Ele espera de mim? Qual é o modelo que eu tenho que ser na terra? Já está aqui. Ele não precisa falar mais. E aí, meu amado, o homem começa a caminhar e de repente o homem para e ele olha e começa a olhar e dizer assim: vamos construir algo aqui diferente? Vamos mudar o projeto de Deus? Vamos fazer de acordo com aquilo que nós queremos, pensamos ou sentimos ou imaginamos? E olha aqui no capítulo 11 disseram: vinde, edifiquemo-nos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu quero meditar com você cada item desse aqui, e você vai me dizer assim: engraçado, eu vejo isso hoje, e nós estamos falando que queremos avivamento. Eu quero, você quer? E nós estamos querendo, e nós estamos clamando, e nós estamos entendendo que esses sinais que estão aí é Deus falando: clame, meu povo, porque o fogo virá, o avivamento virá, um povo será levantado dentre um povo, é onde o meu nome será glorificado. Mas veja, querido, que eu preciso entender que as minhas motivações, elas determinam o meu caráter. Nunca esqueça disso. E olha aqui, a primeira motivação desses homens: edifiquemos para nós. Eles esqueceram que a obra tem um dono. De quem é essa igreja aqui, irmão? Não é da pastora Selma, não é do pastor Carlos, não é do pastor Ivan, não é do pastor Glaico, não é do pastor Elisa, não é do pastora Jaque, não é do pastor Luciano, não é do diácono Marco, não é do diácono... A obra é de Deus. Quando eu causo um dano, eu estou causando um dano naquilo que pertence a Deus. Quando eu lanço pedra, eu estou lançando pedra naquilo que pertence a Deus. Quando eu estou aplaudindo aquilo que pertence a Deus. Quando eu estou ajudando aquilo que pertence a Deus. Quando eu estou negligenciando em algo que pertence a Deus. Eles não entenderam. Edifiquemos para nós, irmãos, vocês nunca vão esquecer disso aqui, ó. A igreja, ela tem um Senhor e a noiva, ela tem marido.
mexe comigo. Mexe com a Jaqueline. O que vai acontecer, pastor Carlos? Levanta aí, pastor Carlos, para ver o seu tamanho. Pena que o Max não está aqui. Mexe com a Paola. Levanta aí, meu filho. Ah, é. Por quê? Tem marido. Então preste atenção. Pode levantar, eu sei que você quer levantar, Breno. Pode levantar. Oh, Deus, eu estava com saudade disso, irmão. Ele está com saudade, viu? Então, mexe, querido. Com a igreja, ela tem um senhor. Ela tem sabe, esse rebanho tem um pastor. Olha lá a história que Davi contou para o rei. Estava eu pastoreando o rebanho de meu pai. Veio um leão, veio um urso. O pastor guerreou, o pastor enfrentou o urso, enfrentou o leão, porque aquele rebanho era responsabilidade do pastor. Ei, quando você se levanta, quando você vê o inferno se levantar contra o rebanho, se aquiete, porque ele tem um pastor para cuidar. A igreja tem um Senhor e a noiva de Cristo tem um marido, então é de Deus. Então eu não posso dizer, vou edificar para mim, vou fazer para mim, para que o meu nome, eu que vou dominar. Não, nunca esqueça isso. Tudo que eu faço, eu estou fazendo porque é dele e é para ele. Aleluia. Segundo ponto que eles disseram aqui: vamos edificar uma torre cujo topo chega até os céus. Oh, querido, sabe o que eu entendo isso daqui? Mania de grandeza. Mania de grandeza. Irmãos, tinha um pastor, ele ainda é vivo, eu conheço, quando ele tinha uma psicose, uma mania de banheiros. E aí, quando ele começou a obra da igreja, a construção, a primeira coisa que ele fez, ele investiu no banheiro. E ele levava todo mundo para ver aquele banheiro. E eu olhava para ele assim, eu dizia para ele assim, mas a vontade era falar, né? Irmão, mas era uma coisa que você não tinha nem vontade de sair ali de dentro. Uma coisa assim, sabe? Ele foi lá em casa. E depois ele disse assim, olha, contei tantos azulejos e tem um na pontinha esquerda que ele foi colocado invertido. Eu já morava 10 anos lá, nunca tinha percebido isso. E todo o projeto dele era megalomaníaco, sabe? Tudo, querido, Deus nos dá condição sim, de nós, que sabe, temos o melhor, o maior, o amplo, mas presta atenção. Ei, eu não posso ir além daquilo, eu não posso, sabe, entender aqui, ó, vamos construir que chegue ao céu, além do que Deus determinou. Eu não posso colocar o meu eu para edificar nada. Eu vou edificar de acordo com o meu eu. Eu vou edificar quando nós compramos, quando nós edificamos aqui. Aí você diz, pastora, mas vocês colocaram tudo aqui de bom, de excelência. Meu amado, sabe quem mandava, quem proveu? Foi Deus, porque os recursos eram dele. Nós não tínhamos condições de fazer nada. Nós olhávamos aquilo que era um preço acessível e Deus movimentava tudo e dava o melhor, sabe por quê? Porque é Ele que edifica, é Ele que diz como Ele quer. Quando o homem foi construir a arca, o primeiro projeto de Deus de construção na terra natural, o Senhor deu medidas, deu tamanho, é Ele, o projeto é dele. Se eu pego o meu eu e digo, eu vou rasgar o projeto de Deus, querido, eu estou na contramão de Deus. Eu estou levantando torre e não altares. Terceiro ponto que ele diz, e que não sejamos, primeiro, né, ser conhecido, que cheguemos e conhecido. Quem está chegando é Jesus? Não, quem está chegando é o irmão, é a irmã fulana de tal. Deus se retira. E o terceiro ponto que ele diz aqui, que nós não sejamos espalhados sobre a face da terra.
Oh, tá tão bom. Você não está sentindo bom? Não está bom aqui, irmão? Mas podia ter mais gente, não podia? E para a gente ter mais gente, o que a gente tem que fazer? Obedecer o que Deus falou. Crescei e multiplicai. Sabe o que eles fizeram? Está tão bom aqui o nosso grupo, não vamos multiplicar não. Senhor do destino deles. Vamos crescer e multiplicar não. Gente, está tão bom. Para quê, pastor? Para crescer e multiplicar é mais ovelha para dar problema. É mais gente já para você chorar. É mais, sabe, pessoas para você lapidar aí, para afinar a voz. Para quê? Está tão bom. Né? Está tão bom. Mas eles esqueceram o seguinte: vamos rasgar o projeto de Deus de crescer e multiplicar e povoar a terra. E vamos ficar só nós. Sabe por quê, querido? Corpo tem uma cabeça. Grupo tem vários que comandam. Por isso que Deus não estabeleceu grupos. Deus estabeleceu o corpo. Por isso que quando nós crescemos, nascemos crianças, vamos crescendo, sabe, vai doendo, porque os ossos vão esticando. Tem criança que tem dores, quando começa a entrar de fases e fases e fases, depois você encolhe, não tem problema, mas você quando está crescendo, tem dores, vai esticando os ossos, porque este é o projeto de Deus, crescer e multiplicar, e para dar espaço para que todos entrem e se acomodem e formemos um corpo em Cristo Jesus. E a dor vem, porque você é diferente de mim. Por que Deus não fez todo mundo com a mesma personalidade, com o mesmo a forma, sabe, de sentir, de pensar? Por quê? Porque isso é muito fácil. O esticar a dor é justamente quando eu vou cedendo. Eu vou cedendo. E está me doendo, porque eu tô renunciando. Eu estou desistindo de mim mesma. Não, ei, peraí. Não, mas eu tenho que dar um espaço para esse aqui crescer. Mas vai crescer mais do que eu? Vai. E eu vou dar espaço para ele crescer mais do que eu, sim. Ei, já pensou nisso? Que a estrutura do nosso corpo físico, exatamente a estrutura do corpo espiritual, quando você diz assim, mas eu vim primeiro, mas ele vai crescer mais do que eu, vai crescer mais do que você. Mas um pé tão pequenininho que vai me conduzir, vai. Mas, e aí? Querida, é isso que Deus quer. Quando nós crescemos. E eles entenderam o seguinte, não vamos formar, sabe, um povo não, vamos ficar como grupo. Quando Jesus chegou lá em Jerusalém, aquele povo lá, os sacerdotes, os fariseus, eles tinham um orgulho daquele templo. E aí todos iam visitar aquele orgulho do templo, e o Senhor Jesus disse assim, ó, não ficará pedra sobre pedra. Porque a adoração daquele povo era aquele templo, era aquilo que eles construíram, aquilo que eles colocavam para o mundo ver. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele mostrou a Jesus 3 coisas, e uma das coisas muito importantes que ele mostrou para Jesus foi um império. Ele não mostrou um reino, por quê? Porque reino Jesus já tinha. Ele mostrou um império, ele disse, ó, se tu me adorares, eu darei tudo isso aqui, ó. Tu terá prestígio, tu governa, olha só, isso tudo que eu te dou. Querido, nós não precisamos de império, nós precisamos é viver o reino de Deus. O que o Senhor disse para Nicodemos? Sabe, olha, você tem que, se não nascer de novo, não vê, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Império é para quem constrói torre, reino é para quem ergue altares para Deus. E o que o povo se perde, sabe, é porque levanta torres,
Se não for do meu jeito, sabe, não pode dar certo, querido. O seu jeito se chama torre. O jeito de Deus significa altar, porque é Ele que vai fazer o fogo descer. É Ele que vai trazer o avivamento. Quando eu começo a entender isso aqui é profundo, amado. Eu começo a olhar para mim, começo a analisar, peraí, por que as coisas estão embalharadas, por que as coisas estão tumultuadas, por que as coisas não estão fluindo, o que está acontecendo? É porque às vezes eu tenho que derrubar minhas torres e começar tudo de novo, erguendo altares. Porque tudo que eu fiz até agora, de repente foi pensando e movido pelo meu eu, e entendendo, sabe que no reino Deus governa, no grupo é o homem que governa. Todo grupo não tem um administrador? Quem governa aquele grupo ali? O administrador. No reino tem quantos reis? E todos são súditos. É diferente uma ação de um grupo e um mover de um reino. Querido, e aí o Senhor olha para cá e Ele traz uma confusão de línguas, e aí por isso que a gente vive tudo isso daqui. Cada um, querido, falando uma língua e foi se espalhando e foi se espalhando. Mas você pensa que o projeto de Deus foi anulado? Não. Qual era o propósito de Deus? Crescer e multiplicar. Aí vem Jesus e traz a mesma direção. Ide e pregai o Evangelho. O que é este ide e pregai o Evangelho? Crescei e multiplicai. Recebereis o poder para ser de minha testemunha, tanto em Jerusalém como em até os confins do mundo. O que Jesus está dizendo? Cresçam e multipliquem. Cresçam e multipliquem. Pastora, mas a ordem era crescer e multiplicar, sendo um só, uma mesma língua, todos, sabe, falando e entendendo qual era a vontade de Deus. Querido, por isso que veio o Pentecoste. Deus ali trouxe uma única língua, a forma do avivamento vir, a forma de nós vivermos isto que nós estamos orando, é nós nos voltarmos para cumprir e obedecer este ide, e voltarmos a falar uma única língua. O que aconteceu ali? Vai comigo em Atos capítulo 2. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lembrar aqui o que Deus fez. Sabe, o projeto de Deus na minha vida, ninguém vai cancelar. O projeto de Deus para a humanidade, ninguém pode cancelar. Querido, o Senhor vai fazer, Ele vai cumprir. Eu sou ferramenta de Deus para esse tempo. Você é ferramenta de Deus para este tempo, sim. E diz aqui, olha, capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeiro, obediência. Para avivamento vir, obediência. Essa é a primeira linguagem. O Senhor disse, ide, vai, fique, vamos cumprir. Eles tinham cumprido, ide, o multiplicar? Não. Tanto assim que eles se esconderam com medo. Sabe quando Jesus foi crucificado? E aí o Senhor disse, não é aqui, vá para Jerusalém. E aí disse que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles o quê? Línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém, glória a Deus, foi uma benção. Mas aqui é que está a chave. Prosseguindo. Ora, habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, línguas diferentes. Homem de todas as nações, língua diferente, debaixo do céu.
Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um, o quê? Os ouvia falar na sua própria língua. O que aconteceu aqui, pastores? O que aconteceu aqui, amados irmãos? O que aconteceu aqui? Uma unidade de língua. Uma só língua. Uma só língua. Como é que o avivamento vem? Quando eu estiver falando uma só língua. Que língua é essa? A língua do céu, a linguagem do Espírito de Deus. Aqui não diz que Deus... O inglês deixou de falar inglês, o alemão deixou de falar alemão, não. Diz que quando veio essa língua de fogo, o inglês ele ouviu e entendeu, o chinês ouviu e entendeu, o africano ouviu e entendeu. Que isso? Oh, meu Deus! Querido, que Deus quer trazer neste tempo, não importa, mas eu sou lá da Austrália, eu sou, qual é o outro idioma aí? Eu falo chililim, né? Não pode falar esse nome agora. Eu falo o turco, eu falo seja a linguagem que for, mas sabe o que vai acontecer quando vier o avivamento? Todos nós vamos entender a linguagem do Espírito e vamos falar uma só língua, vamos exaltar o único que é digno de honra e de glória. Não terá mais torre sobre a face da terra, apenas altares, para que o perfume que suba possa trazer a presença de Deus na terra. Aleluia, glória a Deus. Você está preparado para isto, meu querido? Você está preparado? Você quer o avivamento? Então você tem que entender que eu e você temos que falar uma mesma língua. Pastor, eu não concordo com a senhora. Você tem que concordar, não é comigo, é com o Espírito. Nós temos que falar uma mesma língua. Pastora, nós vamos edificar o quê? Nós vamos edificar um templo para nós? Nós vamos edificar uma casa de oração para nós? Não, nós vamos edificar uma casa de oração para Deus. Sabe, Ele que vai encher, oh, aleluia, é Ele que vai encher aquele lugar, é Ele que vai encher aquele lugar. Querido, como eu quero viver, não quero viver a mesma experiência não, eu quero viver a experiência maior, que diz quando Salomão, oh meu Deus, ele inaugurou, por ocasião da inauguração do templo, olha o que é falar a mesma língua. Estavam todos os levitas, todos os músicos, todos os sacerdotes, os convidados, e de repente alguém parou e disse: ninguém começa. Por quê? Porque está faltando um para compor, porque ele fala a mesma língua. Quem é? Chama Lazaf, ele fala a mesma língua. Não começaremos enquanto o corpo não tiver formado. E quando ele chegou, sabe o que é isso? Edificar altar para Deus. Quem tocou melhor? Qual foi o louvor que mais quebrantou o coração? Foi o do Pedrinho? Foi da Mariazinha? Não, o louvor que perfumou o ambiente, que trouxe a glória de Deus, foi o perfume do corpo, foi o perfume da equipe, foi o perfume, meu amado, dos verdadeiros adoradores. E por que a presença veio? Porque falaram e cantaram numa única língua. A Ele, somente a Ele, nós rendemos glória. Ei, amado, nós estamos precisando desse fogo, nós estamos precisando receber, sabe, este fogo que nos une numa mesma língua, sabe, que nos faz queimar, porque aonde eu estiver, meu irmão, você talvez nunca foi, não, você já esteve aqui, porque você pode não ir na nação lá, mas já veio pessoas de outra nação aqui, talvez você não entendeu o que ele falou, sabe, naquele inglês, mas quando ele começou a falar em línguas,
Quando o Espírito veio, você entendeu, você começou a saltar, você começou a pular. O que é isso? Porque falamos na mesma língua, no mesmo idioma. Ei, eu posso falar aqui inglês, eu posso falar o francês, eu posso falar o espanhol. Talvez muitos não vão entender, mas se eu começar a saltar e começar a falar em língua e começar a glorificar, e os anjos, oh, aleluia, você vai entender, e o Espírito de Deus vai te mover sobre a face da terra. É isso que Deus quer fazer. Vamos estar de pé, amado. Vamos estar de pé nesse momento. Ei, eu não sei o que você espera de avivamento, mas eu entendo uma coisa. A primeira queda do homem se deu lá no Éden. A segunda queda se deu em Babel. Mas não vai haver a terceira mais não. Porque nós vamos procurar falar uma só língua. Nós não vamos edificar torre. Nós não vamos edificar, sabe, o nosso nome. Nós não vamos botar placa lá. Nós não vamos botar a nossa foto lá aparecendo. Nós não vamos colocar os holofotes sobre nós. Nós não vamos, sabe, iluminar a denominação. Não, nós vamos, meu amado, sabe, olhar para o alto. Nós vamos, sabe, edificar altar. E nós vamos dizer: Senhor, eu quero ter o prazer de ser a oferta que vai queimar. Porque, Senhor, quando o fogo descer, eu quero ser queimado, e eu quero falar uma só língua com meus irmãos. Oh, meu irmão, por que quando um fala, você nunca percebeu isso não? Ei, eu estou falando em língua, você que fala em línguas, sabe, de repente, eu falo uma língua diferente, você fala outra, mas daqui a pouco um entra aqui e começa assim, diz o Senhor. Você nunca percebeu aquilo não? Você nunca parou para analisar e dizer assim: como é que ele está conseguindo traduzir isso? Como é que está traduzindo? Aonde tem esse idioma para aprender? Você é Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Só um Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só língua, um só coração com Ele. Ei, querido, nós estamos precisando desse batismo, nós estamos precisando deste fogo, e quando este fogo vem, ele queima, e ele transforma, e aí o ide acontece, aí a multiplicação acontece, porque o crescimento acontece, e diz que quando eles receberam aquele batismo, e quando aquela língua de fogo veio sobre eles, disse que Pedro, aquele que estava escondido, ele saiu e começou a pregar: arrependei-vos, e 3.000 almas se converteram. As pessoas começaram a entender a linguagem. O mundo precisa entender esta linguagem e se arrepender. Mas quando o mundo vai entender esta linguagem? Quando nós aqui dentro, como corpo de Cristo, quando eu digo aqui dentro, eu digo corpo de Cristo, estivermos falando uma só língua. Sabe qual é a língua do mundo? Passa a perna, mata, destrói, aproveita, constrói para ti, pisa, leva vantagem. O importante é o momento, não importa a consequência, passa por cima, guerra, mata, rouba, se droga, se prostitui, acaba com o seu casamento, até filho, consagra no altar de demônios para que você enriqueça. Agora sabe qual é a linguagem do reino? Ame, perdoe, una, obedeça, se arrependa. E quando nós começamos a multiplicar desta forma, nós começamos a multiplicar uma humanidade que ela passa a ser a imagem e semelhança de Deus. O que eu desejo para ti? Que você cresça. O que eu desejo para você? Que
tudo te vá bem na sua vida. O que eu desejo para você? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja derramado na sua vida. O que eu desejo para você? Que você seja próspero sobre a face da terra. O que eu desejo para você? Que você vá mais longe do que eu. O que é isso? É linguagem do céu. Mas para isso, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que esquecer a linguagem que me deformou. Sabe, eu tenho que voltar, estar em Jerusalém e receber essa linguagem do céu. Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar conosco. Eu quero orar por você que está em casa. Que você receba do céu, que esse poder, essa bênção, sabe, venha sobre a sua vida, e que hoje seja dia das torres serem derribadas, sabe, que nós venhamos a destruir todas as torres que nós construímos com as nossas mãos, todas as torres que nós edificamos com nossos sentimentos, todas as torres que nós levantamos e nós colocamos o nosso eu, que nós possamos derrubar essas torres hoje e começar tudo novo, levantando altares nessa terra. Deus quer sentir o bom cheiro, sabe, de um povo que sabe levantar altar. Se você está precisando derrubar a torre, venha, querido. Nossa irmã está aqui, nós vamos orar por ela. Se você entendeu essa mensagem, se você... O que você tem edificado? O que você tem edificado nesse tempo? Torre ou altar? O que tem prevalecido é a tua vontade, são os seus valores. Você que tem traçado o seu destino, isso é torre. Porque eu governo, eu piloto o barco, eu digo o que tem que ser. Mas se você está levantando altares, você está rendido. Você está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu só quero ser um útero nesse tempo profético. Eu só quero dar a luz, eu só quero gerar, eu só quero cumprir o ID. Segunda oração que eu quero fazer por você. A primeira é te convidar a derrubar as torres. Derruba as torres na sua casa, derruba as torres no trabalho, derruba as torres nas amizades, derruba as torres na igreja, derruba as torres. Aonde houver torre, derruba e levanta altares. Aleluia. Segunda coisa que eu quero orar por você e com você. Você que quer cumprir o crescer e o multiplicar. Você que quer cumprir o ID. Você que quer cumprir o ID. Faça agora. Faça agora. Pastora, como é que eu vou evangelizar? Não posso sair de casa. Esqueceu a ferramenta que você tem? Pega o telefone. Manda um e-mail. Passa na porta. Buzina. Deixa um bilhete. Manda. Tem telegrama ainda? Se manda telegrama? Sei lá. Manda um zap. Mande. Comece a multiplicar agora. Comece a olhar para as pessoas e dizer: Deus está te chamando para você ser um levantador de altares. Deus está te chamando para que você possa contribuir para que o perfume que suba ao céu seja agradável a Ele, para que você multiplique os filhos dele na terra. Aleluia! Me ajude a pregar agora e diga, olha para essa pessoa de longe mesmo e diga para essa pessoa:
Você já se colocou para ser um multiplicador? Quem viver isso, quer viver isso na tua vida? Fale para essa pessoa. Você quer obedecer? Faça isso, Marcelo. Você quer obedecer e ser um multiplicador? Então eu vou orar por você. Faça isso. Pergunte à pessoa: quer? Então impõe as tuas mãos sobre essa pessoa que diz que quer. E vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo Marcelo, Pai. Eu abençoo, Pai, cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus, a terra, Senhor, não está tremendo de alegria. A terra não está, Senhor, saltando de alegria. A terra está tremendo de pavor. A terra, Senhor, está doente. A terra está gemendo de dores. A terra está estéril. A terra não está dando fruto. Porque há, Senhor, torres edificadas. Ainda há, Pai, um povo que ainda não entendeu que é um útero profético nessa terra. Ainda há um povo que está, Senhor, no isolamento de comunidade, isolamento de grupo fechado, levantando, Senhor, torres, Senhor. Mas hoje Tu queres sarar a terra. Senhor, Tu queres sarar a terra. E para Tu sarar a terra dessa deformação, é necessário que torres, Senhor, sejam derrubadas, torres sejam demolidas, e que altares sejam erguidos, que altares comecem a queimar com uma oferta agradável a Ti, Senhor. Senhor, e que cumpra o ID, que possamos entender um só coração, um só Senhor, um só batismo, uma só língua, para que a terra venha se alegrar, para que a terra venha dar o seu fruto, para que o Teu Espírito possa sarar essa terra, em nome de Jesus, aleluia. O avivamento virá quando nós estivermos falando uma só língua. Aí este fogo
do avivamento virá. Vasculhe a sua vida, jogue as torres por terra e erga altares, porque o fogo virá e trará uma só língua, para que juntos possamos ver esta terra avivada. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos estar encerrando. Que Deus te abençoe, querido, você que está em casa. Você em casa também possa edificar o teu altar e que Ele possa reinar e governar. Amém? Amanhã às 19h30 estaremos dando início à nossa escola. Eu quero entrar, pastora, dá o nome aí, pastor Carlos. Venha fazer parte dessa escola online. História da Igreja, o primeiro módulo. Hoje à noite, às 18h30, o nosso culto ainda é online. Amém? Receba mais uma porção desta palavra. E deixe o perfume do altar subir para Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Muito obrigada, Senhor, por esses dias. Dias que temos aprendido. Dias que temos sido ministrados. Dias, Senhor, que temos sido abraçados pelo Teu Espírito. Dias, Senhor, meu Deus, meu Pai, que temos, ó Pai, sido exortados para um crescimento, para, Senhor, avançarmos para a multiplicação. Dias de bênção na Tua presença e na Tua companhia. Muito obrigada, Senhor. Ó Deus, leva-nos em paz. E que esta terra, Senhor, nós possamos ouvir o barulho hoje de grandes demolições. Que se possa, Senhor, meu Deus, sair, ó Deus, está estampado, Senhor, nos jornais, revistas, Senhor. Ó Deus, demolições em todos os lugares acontecendo, mas altares sendo erguidos. A terra está lançando um perfume diferente e o céu está se abrindo. Que seja esta notícia, que se possa ouvir, Senhor, nos quatro cantos desta terra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e toda a igreja diga amém. Deus te abençoe, amado. Vá em paz. Até quarta-feira presencial e domingo juntos adorando ao Senhor.